Boa noite, eu sou Antônio Cássio Morala, engenheiro civil, docente no Instituto Industrial e Comercial da Beira. Sou docente da cadeira de Topografia. O que nos traz aqui hoje é a apresentação da resolução do exercício prático que tem a ver com a poligonação. Como bem todos sabem, poligonação, nesse caso, é um dos métodos largamente aplicado para a resolução de problemas topográficos, ou então largamente aplicado para trabalhos de levantamento topográficos planimétrico, em que é possível, por meio desta determinação de pontos topográficos, ou então mesmo até coordenadas de pontos topográficos. No entanto, o exercício traz uma essência em que nós temos o perímetro da poligonação, o erro cometido com relação ao x e também com relação ao eixo y, e por meio deste torna-se possível a determinação do erro planimétrico, isto é, numa situação linear, que é através do método de Pitágoras ou então teorema de Pitágoras é possível determinar o erro planimétrico. Mas, não obstante essa situação, também temos fornecido neste caso a tolerância, e que é possível por meio da expressão do erro planimétrico, também é 1 por z, onde z é, nesse caso, o denominador do erro planimétrico, numa situação que temos uma noção de escala. Então, torna-se possível, por meio da comparação da tolerância e o erro planimétrico, a sua comparação. Vamos ver isso na prática. Temos aqui o exercício 9.1, que diz o seguinte: dados os valores do erro de fechamento linear e tolerância linear, verificar o levantamento efetuado. Temos aqui os dados, né, que é o somatório de todas as distâncias, então por outra o perímetro da poligonal, e temos o erro cometido com relação ao eixo x, com relação ao eixo y. E também temos a tolerância em escala. Então, lembrar aqui um pormenor, que estes erros vão dar acesso ao erro planimétrico. Uma vez efetuado praticamente um trabalho topográfico por meio da poligonação, nós temos aqui uma situação que se comete um erro relativamente ao eixo x e um erro relativamente ao eixo y. O que quer dizer que do ponto OPP calculado ao ponto OPP fornecido, nós temos um erro que se chama erro planimétrico. Pode-se verificar aqui. E isto dá uma figura semelhante a um triângulo retângulo. O que quer dizer que o erro planimétrico automaticamente pode ser determinado por meio do teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa do triângulo retângulo será igual ao somatório do quadrado dos seus catetos, que será, nesse caso, ex ao quadrado mais ey ao quadrado, que será igual ao ep ao quadrado. Voltados ao nosso exercício, foi isto que se deu como segmento para a determinação do erro planimétrico, nesse caso linear. O EP ao quadrado, que é igual ao EX ao quadrado mais EY ao quadrado. De seguida, passou-se o quadrado do EP para o segundo membro automaticamente. Só que aqui houve um erro. O EP passa a ser raiz de todo o segundo membro, que é 0.085 ao quadrado mais menos 0.094 ao quadrado. E aqui o erro que me referia era simplesmente a raiz do menos 0.094 ao quadrado. Na realidade, o EP final está correto, que é 0.127 metros, mas houve um erro de digitação aqui nessa situação. E de seguida nós vamos determinar agora o erro tendo em conta A
escala. Disse que a nossa tolerância aqui é de 1 por 10.000. Então, voltado ao erro planimétrico, que também é igual a 1 sobre o Z. E este Z é determinado pelo somatório da distância, tudo pelo erro planimétrico. Então, voltado para o exercício, o nosso Z é 1467,434, tudo por EP. E EP é raiz de 0,085 ao quadrado mais menos 0,94, tudo também ao quadrado. Então, o Z é igual a 11.554,59. E o EP, praticamente, voltado para a relação da escala, é 1 sobre Z. E passa a ser 1 sobre 11.554,59. O que quer dizer que a nossa escala é maior que o nosso erro planimétrico em escala. E o nosso erro planimétrico, praticamente, é 1 por 11.554. Já foi explicado nas aulas anteriores, relativamente à escala, que quanto maior for o denominador, menor é a escala. E quanto menor for o denominador da escala, maior é a escala. Então, o EP é menor ou igual à tolerância. Logo, está dentro da nossa tolerância e admite-se, vamos dizer, um ok. Tá certo? A resolução desse exercício termina por aqui. Obrigado. Até a próxima aula.